Uma mensagem poderosa de Medjugorje, compartilhada pelo visionário Mirjana, reverberou em todo o mundo, sacudindo o coração de milhões. Naquela noite fatídica, dentro dos muros sagrados de uma igreja, uma multidão se reuniu, murmurando ansiosamente, sentindo a gravidade do momento. O ar estava espesso de antecipação quando Mirjana deu um passo à frente, sua expressão sombria. Com uma voz cheia de emoção, ela falou de um aviso divino, um sinal celestial que alteraria para sempre o curso de nossas vidas. Suas palavras seriam gravadas nas almas daqueles presentes, pois ela compartilhava que a Virgem Maria havia predito um desastre iminente. Um enorme tsunami, abrangendo entre a Itália e a Espanha e alcançando a América do Sul, devastaria vastas regiões. Este não era apenas um desastre natural, foi um sinal de retribuição divina. O peso de sua mensagem foi esmagador, e o sopro da descrença da multidão rapidamente se transformou em pânico. Mas em meio ao caos, Vika, ao lado de Mirjana, ofereceu sua mão em solidariedade, fundamentando a mensagem com esperança. Vika também falou com convicção, reafirmando o aviso e explicando que esse evento cataclísmico não era para ser visto como mero punição. Em vez disso, foi um apelo divino. A mudança, insistindo que olhamos para dentro, a arrepender e virar nossos corações em direção a Deus. Não foi um momento de desespero, mas para reflexão, oração e conversão. Foi um convite da Virgem Maria para purificar nossas almas e buscar consolo na fé. Enquanto os visionários continuavam, a tensão na sala era palpável. Mas suas palavras também instilaram esperança, e a oração é a chave para a salvação. Devemos orar, enfatizou Vika. Somente através da oração podemos proteger nossas almas e encontrar paz. A mensagem se espalhou como incêndio, acendendo os corações dos católicos em todo o mundo. Em todo o mundo, as pessoas se reuniram em igrejas e santuários, unidos em oração, buscando desesperadamente a intervenção divina diante de um desconhecido avassalador. Enquanto isso, a comunidade científica começou a observar padrões perturbadores nos dados climáticos, irregularidades que espelhavam os avisos dados pelos visionários. As áreas costeiras, da América do Sul para a Europa, foram colocadas em alerta alto. Os meteorologistas observaram nervosamente, mas o verdadeiro peso da profecia não pôde ser medido por instrumentos humanos. O que o mundo estava enfrentando estava além do reino do entendimento terrestre, era uma ocorrência divina, impossível de evitar ou parar. A costa da Itália, particularmente a Toscana e a Ligúria, foi a primeira a soar o alarme. Os moradores se prepararam para o desconhecido, preparando-se para evacuar, mas seus corações permaneceram pesados com medo e incerteza. A Espanha, de Barcelona a Valência, foi agarrada pelo pânico. As comunidades de lá, como as da América do Sul, reunidas em oração, implorando pela misericórdia divina. O céu estava vivo com o som da fé, com milhões de vozes levantadas em súplica coletiva. A tensão montada nos dias que se seguiram. Todo momento trouxe mais ansiedade, mas também uma crescente sensação de unidade na oração. Os fiéis acreditavam que, através de sua devoção, eles poderiam enfrentar a tempestade próxima. As ondas do Atlântico e do Pacífico pareciam prestes a atacar, mas as vozes de oração ficaram cada vez mais altas, como se para acomodar os próprios céus. Nesse período de crise, os fiéis sabiam que sua vida moral e devoção eram sua única proteção verdadeira. Não se tratava apenas do desastre natural iminente, era um apelo à renovação espiritual, para fortalecer a fé diante das adversidades. Foi um convite para abrir nossos corações, buscar perdão e confiar na vontade de Deus. A mensagem profética de Medjugorje é um lembrete de que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, quando enfrentamos o desconhecido, o poder da oração, a força da fé e a unidade dos crentes podem iluminar nosso caminho. Esse aviso divino nos chama a não sermos superados pelo medo, mas a subir ao desafio, abraçar a oportunidade de transformação espiritual e estar prontos para a graça e proteção que somente Deus pode oferecer. A profecia se desenrolou, agitando o mundo em seu âmago. Ninguém estava imune ao seu chamado, todos foram instados a refletir, se arrepender e crescer. Mas, quando a profecia se concretizou, ficou claro que mesmo o mais devoto não escaparia das consequências. O dia do pavor chegou com uma calma perturbadora. A manhã estava estranhamente tranquila, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração.
Mas sob aquela superfície calma, uma força violenta estava construindo no mar. As ondas começaram a subir, sussurrando seu aviso ameaçador antes de colidir com a terra com uma fúria inimaginável. A Itália foi a primeira a sentir toda a força das águas, pois as cidades costeiras foram obliteradas em um instante. Nada parecia na ira das ondas. O poder destrutivo continuou seu caminho, se espalhando para a Espanha e a América do Sul, nivelando tudo em seu caminho. Era como se a própria natureza tivesse se tornado um instrumento de julgamento divino. No entanto, em meio à devastação, algo milagroso ocorreu. As orações dos fiéis foram ouvidas. A Virgem Maria, movida por seus gritos, interveio. As ondas, depois de causar estragos, recuaram, deixando para trás um caminho de ruína, mas também um mais leve vislumbre de esperança. Após a destruição, as comunidades afetadas se reuniram para reconstruir, não apenas suas casas, mas seus espíritos. As palavras dos visionários de Medjugorje, Vika e Mirjana, caíram mais alto do que nunca. Essa tragédia foi um alerta, um sinal divino instando a humanidade a se afastar do pecado e buscar a salvação através da oração. Os sobreviventes se uniram, unidos por sua fé compartilhada, para formar laços de solidariedade e força. As igrejas, uma vez símbolos da adoração comum, tornaram-se santuários de esperança e renovação. Esses espaços sagrados ofereceram refúgio e propósito àqueles cujas vidas foram destruídas. Os tsunamis deixaram cicatrizes profundas, mas o espírito de oração e fé provou ser a força mais poderosa para a cura. As cidades que já foram devastadas começaram a subir das cinzas, mas o impacto no coração do povo nunca seria esquecido. Foi um lembrete profundo de que nenhum desastre, por mais catastrófico, poderia diminuir o poder da fé e da oração. As palavras de Mirjana e Vika, incentivadas à sabedoria divina, estavam por um farol para quem procura consolo e orientação. Eles pediram aos fiéis que entendam que a oração era a chave para superar não apenas calamidades naturais, mas as forças do mal no mundo. Esse poderoso conto de sobrevivência e esperança se espalhou por todo o mundo, inspirando gerações vindouras. A fé dos sobreviventes, juntamente com sua determinação inabalável, transformou a destruição em um testemunho de resiliência. As igrejas que já haviam servido como abrigos agora eram símbolos de renovação. Gênova, devastado pelas ondas, tornou-se um lugar de renascimento espiritual. À medida que essas comunidades reconstruíram, elas o fizeram não apenas com tijolos e argamassa, mas com um renovado senso de propósito, uma fé mais profunda e um vínculo mais forte com Deus. A mensagem de Medjugorje permaneceu clara, e a defesa final contra as forças do mal é a fé inabalável, um compromisso com a oração e a constante busca por proteção divina. Nos tempos mais sombrios, a esperança ainda pode brilhar intensamente, através do poder da oração, mesmo as circunstâncias mais terríveis podem ser superadas. Essa história de intervenção divina, fé e esperança seria para sempre gravada no coração dos crentes, um lembrete de que, através da oração, a humanidade pode enfrentar qualquer julgamento e emergir mais forte, unido e resgatado. A força da oração e o poder da comunidade sempre proporcionaram consolo em tempos de profundas dificuldades. Festivais religiosos, nascidos de eventos trágicos, transformados em ocasiões de lembrança e ação de graças, unindo crentes em sua fé e sua gratidão pela vida. Cidades como Valência e Barcelona, na Espanha, subiram das ruínas, sua resiliência é um testemunho da força de cura encontrada na unidade e na espiritualidade. Nessas cidades, as procissões religiosas tornaram-se sagradas rituais anuais, comemorando as vítimas de calamidades passadas e celebrando o espírito inabalável da comunidade. Eles eram prova de que, mesmo diante da perda inimaginável, a fé poderia renovar esperança e força. Esse espírito de recuperação e fé não se limitou à Europa, ressoou em todo o mundo, especialmente na América do Sul. Do Brasil ao Chile, as pessoas começaram a reconstruir suas vidas e cidades, enraizadas na crença de que sua fé e o apoio da Igreja Católica em todo o mundo poderiam guiá-los por qualquer tempestade. A devastação causada pelos tsunamis foi um lembrete poderoso da fragilidade humana e a necessidade de fortaleza espiritual. Após, as igrejas se tornaram santuários, lugares onde as pessoas se reuniram para orar, encontrar consolo e começar o processo de cura.
Mirjana e Vika, os visionários de Medjugorje, testemunharam em primeira mão o profundo impacto de suas mensagens. Em todos os lugares que eles iam, as pessoas foram movidas a aprofundar sua fé, se unirem em oração e oferecer apoio um ao outro durante tempos de dificuldades. A história do tsunami e a profecia de Medjugorje se espalharam rapidamente em todo o mundo, transcendendo culturas e gerações. Tornou-se uma narrativa poderosa da resiliência humana, intervenção divina e o poder duradouro da fé. Os visionários pedem oração, conversão e vidas justas vivas atingiram profundamente um acorde no coração das pessoas, lembrando-as de permanecerem vigilantes, viver moralmente e dar uma ajuda para os necessitados. A memória dos tsunamis e a notável fuga que eles experimentaram se tornaram um símbolo de fé e humildade. A comunidade global aprendeu que a oração não era apenas uma prática, mas uma linha de vida, conectando os crentes em todo o mundo em solidariedade. À medida que as comunidades reconstruídas, elas foram alimentadas não apenas pelo desejo de restaurar o que foi perdido, mas também por uma nova apreciação pela força encontrada na unidade espiritual. Anos depois, o legado das profecias de Mirjana e Vika continuou a inspirar e fortalecer os fiéis. As lembranças anuais desses eventos serviram como um testemunho vivo dos desafios superados através da fé e da oração. Reuniões religiosas, procissões e orações tornaram-se partes integrais da vida comunitária, orando o passado e moldando um futuro enraizado na esperança e na resiliência. Após os tsunamis, o mundo havia mudado. Tornou-se mais forte, mais unido e mais profundamente conectado através do poder compartilhado da oração. A história da destruição não era mais sobre a devastação, foi sobre a esperança e o renascimento que se seguiram. Foi um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma luz para guiar o caminho, uma fé para se apegar, e uma comunidade para confiar. O legado de Mirjana e Vika suporta, brilhando como um farol de esperança para as gerações futuras, uma prova do poder transformador de fé e solidariedade.